Olá, você é sempre bem-vindo à série O Caminho. Esse é o mundo em que vivemos. Bilhões de habitantes de diferentes raças, gente que acredita em tudo, em ídolos, em vacas, em almas desencarnadas, milhares de religiões. Gente que ora, gente que medita, gente que reverencia a Buda, a Maomé, a Confúcio, a Jesus Cristo. Os mestres são muitos. Que caminho seguir? Você certamente já ouviu falar, religião não se discute. Você tem a sua, eu tenho a minha e ponto final. A visão dessas pessoas é que existem muitos caminhos e que todos levam a Deus. Mas será essa a visão de Deus? Hoje, só no cristianismo, existem mais de 40 mil denominações e cada líder, cada membro afirmando ter a verdade. Quantas verdades será que existem? Existe uma igreja verdadeira? O tema de hoje está imperdível, o caminho estreito. Eu queria convidar você, se você tem algo a agradecer a Deus, que você louve conosco nesse momento. Você também exalte esse Deus maravilhoso, que deu tudo por você, fez de tudo para te resgatar. E é isso que eu quero convidar você agora. Deus de Israel, habita em mim. Deus de Israel, Cristo Jesus. Dessa música, a sua oração. Grande é teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia. Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus, obrigado porque mais uma vez os seus filhos chegam até aqui esse lugar. Obrigado porque mais uma vez, Senhor, nós podemos chegar à sua palavra e extrair dela o que é a razão do viver. Quanto mais estudamos a sua palavra, Senhor, mais nos comprometemos com o Senhor. E às vezes quando olhamos, Senhor, parece que fica mais difícil. Mas aqueles que pisam o mar, esperando com que ele se abra, aqueles que entram pela porta estreita, aqueles que andam pelo caminho estreito, sabem
que o Senhor é aquele que anda conosco e alivia o nosso fardo e torna a nossa vida mais feliz à medida que nos entregamos ao Senhor. Toma-nos nas suas mãos, Senhor. Dá-nos a força e o poder que precisamos. Temos nos chegado até o Senhor porque o que mais desejamos na nossa vida é estar ao seu lado. Dá-nos a luz que vem do céu, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo ou que nos assiste pela TV Novo Tempo, na igreja, numa casa, num salão. E bem-vindo você também que está aqui essa noite, né? Hoje, quando acabar o nosso programa, vão faltar 4 noites para terminar essa série aqui. Passa rápido, não passa? Para mim passou rápido, viu? Agora há pouco eu estava começando e aí pensando assim, puxa, ainda faltam tantas noites, né? Vão ser 24. Porém, nós estamos aqui já indo para o final, né? Para a reta final do nosso programa. Você que assiste todo domingo ou uma vez por semana, falta aí menos de um mês, mas para nós que estamos aqui todos os dias, faltam só 4 noites, né? E isso passa muito rápido. Eu espero que essa série esteja sendo uma bênção na sua vida, como tem sido na minha também. Hoje nós temos um assunto intrigante de novo, né? O caminho estreito. E você percebeu pela minha oração que eu pedi a Deus, né, para nos ajudar a andar no caminho estreito. Porque a primeira impressão que a gente tem é que o caminho estreito é o mais difícil, é o mais problemático. Mas ele é o mais fácil por um motivo simples, básico, maravilhoso. Porque no caminho largo, embora ele possa parecer mais largo, nós não temos a ajuda daquele que torna o caminho fácil. Só no caminho estreito é que a gente tem a ajuda do Senhor Jesus. E é por isso que ele se torna o melhor caminho e o mais fácil de todos, porque é ali que ele está conosco. Pergunta: preciso de uma igreja? Você vai ver que hoje eu vou fazer assim um amalgamado de tudo que a gente falou esses tempos atrás, ou de muitas coisas, porque a mensagem é assim, você vai estudando cada mensagem, uma mensagem a cada noite, e nós vamos abrindo um caminho aqui, e outro aqui, e outro aqui, e outro aqui, e você vai vendo que eles vão se encontrando e se afunilando para fechar num lugar só. E a palavra de Deus é assim, toda ela converge para o centro, que é o Senhor Jesus, o seu evangelho. Por isso, hoje você vai ver assim um pouquinho de cada coisa que nós estudamos e vai ver como tudo se encontra no meio, no centro, que é o Senhor Jesus. Preciso de uma igreja, sim ou não? Isso, hoje eu quero que você participe comigo, não é? Qual é o dia que eu não quero, né? Todos os dias. Mas vamos lá, preciso de uma igreja, sim ou não? Ué, mas será que eu não posso adorar na minha casa sozinho, sem ter que vir à igreja, ficar aí sentado lá de gente que eu não conheço, ou ficar assim sendo vulnerável, como eu disse outra noite, não é? Será que não? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos para esse lado primeiro. Hebreus 10, 25. Paulo diz: e não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Antes, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Paulo exorta, ele diz assim: não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Esse é um motivo, um dos motivos para nós precisarmos de uma igreja. Paulo diz: se você vê que o dia da volta de Jesus se aproxima, não deixe de se congregar. A igreja é o caminho, sem dúvida. Mateus 18, 20, Jesus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você viu que ele não disse um? Ele disse 2 ou 3. 2 ou 3 por quê? Porque precisa de mais gente para que haja unidade, para que haja comunhão. Como eu disse para vocês outro dia, é por isso que Deus não é uma pessoa, mas são 3. E não são 3 deuses, mas é um Deus só. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Porque senão o que Deus diz a respeito dele na sua palavra seria mentira. Como por exemplo, Deus é amor. Como é que Deus pode ser amor se ele não tem com quem compartilhar esse amor? Por isso, antes de Deus criar tudo, só Deus existia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus tinha condição de ser amor, porque Ele era 3 pessoas. E eles podiam usufruir e compartilhar o amor entre eles. Deus é amor.
O amor tem que ser compartilhado. Uma igreja só pode existir se houverem 2 ou 3 pessoas, ou mais pessoas reunidas, para que o Senhor possa estar ali. E quando o Espírito de Deus se manifesta, as pessoas que estão reunidas passam a ter um só propósito e um ideal. E aí existe problema, porque se na sua igreja, ou se aqui nessa igreja, as pessoas que estão reunidas não têm o mesmo propósito e o mesmo ideal, nós deixamos de ser uma igreja, ou deixamos de ser a igreja do Senhor. Então, Jesus disse aquilo, onde estiverem 2, e tem mais. A palavra igreja vem do grego, eclésia, que quer dizer congregação. Congregação inclui uma pessoa. Sabe por que eu dei essa parada? Porque quando eu leio essa palavra eclésia, eu lembro do meu nome, meu sobrenome. Porque iglesias, como nós falamos, que é iglesias, é espanhol e é igrejas, não é? Eu tinha que ser pastor mesmo, não é verdade? Quem tem igreja no nome. Deus sempre teve o seu povo, o seu remanescente, os guardadores do seu evangelho. Daqui a pouco nós vamos lembrar o que é remanescente. Mas durante todo o tempo, você lembra que nós fizemos aí 2 vezes menção disso aqui? Por exemplo, Deus ensinou para Adão qual era o modo de se salvar. Mostrou para ele o cordeirinho sendo morto e disse: olha, a salvação não está dentro de você, está fora de você. Cada vez que um filho seu pecar, um cordeirinho vai morrer, para mostrar que eu vou morrer por você. O seu pecado está causando a morte de Deus. Eu morrerei por você. E Adão passou para o seu filho, 7, e foi continuando, e a Noé, e depois a Abraão, e Deus fez uma promessa a Abraão e disse: você vai ser uma grande nação. E realmente, depois ele foi avô de Jacó, que teve 12 filhos. Jacó teve o nome mudado para Israel, e esse foi o povo de Israel, e eles continuavam levando o evangelho de Deus, e depois veio Moisés e Jesus, e todos eles levando o evangelho de Deus e pregando para outras pessoas. E Jesus chegou, e Jesus confirmou tudo o que havia sido dito no Antigo Testamento a respeito dele, e com Jesus veio o cristianismo, a igreja cristã. E hoje, qual é a igreja? Quem é que leva a doutrina do Senhor? Quem é que leva o evangelho para ser pregado? Quem é? Quem é? Quem é a igreja? Nós coisa nenhuma. Eu já falei nós coisa nenhuma umas 5 vezes aqui para vocês, hein? Nós coisa nenhuma. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. É isso. Isso é muito bom quando a gente está falando coisa boa da igreja, não é? Agora quando diz assim, a igreja é defeituosa, tem problemas. Quem é a igreja? Aí você diz, nós. É porque nós inclui os outros, e eu é só eu mesmo. E tem um hino que a gente canta e diz assim: haja paz na terra, a começar em mim. Tem que começar comigo. Tudo que eu quiser que se estabeleça nesse mundo tem que começar a partir de mim. E hoje, quem é? Vamos lá. Qual era o evangelho no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o cordeiro que seria morto. O evangelho era: Jesus vai morrer por você. E no Novo Testamento, qual era o evangelho? Hoje, qual é o evangelho? Jesus morreu por você. No Antigo Testamento era: Jesus vai morrer por você. O cordeirinho que você está vendo morrer aqui, derramando sangue, representa que Jesus vai morrer. E eu tenho dito para vocês, cuidado com a autoajuda com U. Presta atenção na autoajuda com L. Porque a autoajuda diz assim: olha para dentro de você, porque Deus está dentro de você, você tem a salvação aqui dentro. A autoajuda com L diz: olha para Deus lá no alto, porque Ele é que é a sua salvação, Ele é que tem a saída para você. Não existe um Deus dentro de você, se você não abrir o seu coração e não pedir que Jesus more lá dentro. E é por isso que lá em Apocalipse capítulo 3 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, no seu coração. Ou seja, Deus pode estar dentro de você, mas você tem que abrir a porta do coração. Essa é uma porta onde só tem uma maçaneta por lá de dentro. Só você que pode abrir. Ele não arromba. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se você, aí vai ter um Deus dentro de você, sim, mas não fica procurando Ele lá dentro se você não chamou Ele para estar lá dentro. Mas Ele está batendo no seu coração. E eu vou fazer uma pausa aqui. Você sabe que Ele está batendo no seu coração, não é? Porque Ele bate muitas vezes aí no seu coração. Ele chama. E tem um hino, outro lindo. Eu lembro muito de hinos, né? Mas diz: manso e suave, Jesus está chamando. Vem já, é o que fala o hino. Manso e suave, é desse jeito que Jesus bate.
mas Ele está sempre, insistentemente chamando você, e você sabe disso, porque você vira as costas para Deus o tempo todo, vira as costas para Jesus o tempo todo, e quando Ele chega bem perto de você e dá um checkmate, é como alguns rapazes, quando a garota diz assim, e eles vão namorando, vai tudo bem até o dia que ela fala em casamento, e aí ele perde a paixão por ela. Não sei, não estou gostando mais dela. E Jesus vai chegando perto de você e chama, e está tudo bem, enquanto Ele não quer compromisso, mas quando Ele fala de compromisso com você, diz assim, não sei, não estou achando mais interessante aquela série, não estou achando mais bom aquilo, não sei, perdeu a graça para mim, não é verdade? Mas com Jesus é assim, Jesus não fica com ninguém, Jesus só namora. Jesus quer compromisso, coisa séria, tanto que Ele diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos, e Ele fala, permanecer em mim, não é ficar comigo, nem ficar em mim, Ele diz assim, permanecer, permaneça em mim, é o que Ele fala. Incluía o Evangelho algo mais, além do cordeiro que seria morto, sim ou não? Nós dissemos que o Evangelho era, o cordeiro está sendo morto, dizendo Jesus vai morrer. No Novo Testamento, Jesus morreu. Será que o Evangelho incluía algo mais além do cordeiro? Olha a pergunta, sim ou não? Eu quero ouvir sua resposta. Quantos acham que sim? Levanta a mão. Quantos acham que não? Levanta a mão. Quantos não acham nada? Levanta a mão agora, porque a maioria vai levantar agora nesse momento. Estão procurando, não acharam ainda, não é verdade? Mas vamos ver, sempre a palavra de Deus é que tem que nos falar. Ao questionarem se Jesus era o Messias verdadeiro, que prova Jesus apresentou? Olha o que ele disse, João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina, ou pela doutrina que eu prego, conhecerá se ela é de Deus, se essa doutrina é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. É o que Jesus diz. O que ele apresentou como prova? A doutrina que ele pregava. Doutrina? Ou seja, incluía o Evangelho algo mais além do cordeiro? Sim, incluía o quê? A doutrina de Deus. Mas o que é esse negócio de doutrina? Eu fui olhar no dicionário Aurélio e diz aqui, conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, científico, etc. Jesus diz assim, olha, vocês vão poder saber se eu sou verdadeiro mesmo ou não. Olhem a doutrina que eu prego, se ela é da minha boca ou se ela é a doutrina de Deus, a doutrina do Pai. Quer dizer que Deus tem uma doutrina. E eu e você temos que conhecer essa doutrina, se Jesus apresentou isso como prova dele ser o Messias verdadeiro ou não. Ou seja, a doutrina de Deus é o conjunto de princípios que servem de base ao Evangelho e à pregação do Evangelho. Um conjunto de princípios. E aonde que eu vou encontrar esse conjunto de princípios? Na Bíblia, na palavra de Deus, exatamente. Quando teve início a igreja verdadeira, a igreja de Jesus? Agora, hein? Vamos responder para mim? Quando teve início a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo? Quando foi? Vou fazer uma pergunta. Com Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha sim, levanta a mão. Bem rápido. Quem acha não, levanta a mão. Ixi, agora tem mais gente em cima. Vai cair o muro agora, né? Todo mundo em cima do muro. Com Jesus ou no Éden? Quando começou essa igreja? Vamos ver, Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. A Bíblia, na tradução normal, na Almeida Revista Atualizada, que essa é a tradução na linguagem de hoje, a normal diz assim, Deus que vinha pela viração do dia, de tardezinha ao pôr do sol, todos os dias Deus vinha se encontrar com Adão e com Eva, todos os dias. Ou seja, ali Jesus tinha dito, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Como ele havia criado um casal, Adão e Eva, e Deus estava junto, aqui é o início da igreja cristã. Agora você imagina, eu estava vendo vocês fazerem um louvor aqui com Oséias, né? E que coisa bonita, como é gostoso cantar para Deus. Agora você imagina como Adão e Eva louvavam a Deus nesse tempo. Imagine só, face a face, olhando para Jesus. E quando você olha para Deus e diz assim, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar
nas obras de tuas mãos. Olha que coisa linda, falando para Jesus, olhando nos olhos dele. Vamos cantar o coro disso aqui? Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Você vai. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande. Adão e Eva falavam isso olhando nos olhos do próprio Criador. Isso é que era adoração de verdade, não é? E eu fico imaginando que um dia Jesus vinha e os dois tinham ensaiado um dueto. No outro dia Jesus vinha e trazia um quarteto de anjos para cantar no encontro deles. Olha que coisa maravilhosa. E ali teve o começo, a igreja do Senhor Jesus, lá no Éden. E como nós vimos em João, lá no começo do nosso estudo, não é? Jesus é Deus, ou seja, Ele havia criado o homem, e eles diziam: Senhor é grandioso porque o Senhor criou tudo isso. Esse era o encontro, o início da igreja de Jesus, quando ele no Éden se encontrava com o homem e a mulher. Aqui está Deus falando com a serpente agora. Porém inimizade, quando teve início a igreja? Continuando a mesma pergunta. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele está falando com a serpente. Porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Quem era o descendente da mulher? Jesus. Isso aqui era uma profecia, e nós vamos ver de novo esse texto daqui a pouco. Em Gênesis, Jesus é apresentado como o descendente da mulher, de Eva, e a mulher na Bíblia representa também o quê? A igreja. Ou seja, se Jesus era o descendente da mulher, o descendente da igreja, você acha que a igreja cristã começou lá quando ele nasceu, lá em Belém? Foi isso? Não. Ele era o descendente, portanto, quando Jesus nasceu aqui, ele só estabeleceu a sua igreja nele mesmo. Ele começou a igreja lá no Éden, e quando ele veio, ele estabeleceu a igreja. Aliás, a gente tem que se lembrar muito de uma coisa. Quando nós dizemos assim que o Antigo Testamento não vale mais, mas o Novo é que é bom. Qual era a Bíblia que o Senhor Jesus lia? Era o Antigo Testamento, que o Novo não tinha sido escrito ainda. Foi escrito depois dele. E quando ele diz a respeito da Escritura, que a Escritura testifica dele, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele está falando do quê? Ele está falando do Antigo Testamento, o qual muitas vezes a gente despreza, e aquele que nós temos visto aqui nessa série, que vai se completando, e no Novo Testamento, e a Bíblia toda, fazendo-se se tornando completa para nós. Que doutrinas Deus estabeleceu para o casal na igreja primitiva do Éden? Que doutrinas? Olha só. Gênesis 3:21, salvação pela graça. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Por que isso aqui prega a salvação pela graça? Porque Adão tinha pecado, Eva tinha pecado. Eles mereciam a morte, porque Deus disse: no dia em que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. O salário do pecado é a morte. Pecaram, mereciam morrer, mas não morreram. Por quê? Porque o Senhor Deus se ofereceu para morrer no lugar deles. E quando Deus fez vestimenta de peles, para ter essa pele para fazer vestimenta, quem morreu? O cordeiro morreu. E por que o cordeiro morreu? Porque Deus disse: eu vou morrer no seu lugar. O cordeirinho vai morrer agora para indicar que eu ainda vou morrer no seu lugar. Você devia estar morto, você não merece, você é pecador, você merecia morrer, mas eu estou dando a salvação para você, mesmo sem você merecer. Eu estou dando de graça para você a salvação. É isso. Por isso esse verso prega a salvação pela graça. E nós encontramos a salvação pela graça no Antigo Testamento, em Gênesis, aliás. A volta de Jesus, o juízo. Gênesis 3:15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Nós lemos essa parte. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é quem? Jesus, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça. A cabeça de quem? Da serpente. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar.
Jesus está falando do dia em que ele iria esmagar Satanás e o pecado e acabar com essa injustiça. Você não tem vontade de ver essa injustiça desse mundo acabando de uma vez por todas? Você não tem vontade de ver tanta desgraça tendo fim de uma vez por todas? Você não tem vontade de ver o planeta harmonioso novamente como ele foi quando Deus criou, de uma vez por todas? Pois aí está a promessa de Deus, ainda no Gênesis, de que o Senhor Deus vai colocar um fim em tudo isso aí, quando Jesus vai pisar a cabeça da serpente, Satanás, e vai esmagar e vai acabar com tudo isso aí. Esse texto fala de volta de Jesus, fala da morte de Jesus na cruz, e fala do juízo também, quando Deus vai julgar Satanás e todos aqueles que o seguem, e Deus vai colocar uma nova ordem nesse mundo. A terceira doutrina que Deus estabeleceu lá no Éden para o casal, está em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dito para o casal: se vocês comerem da árvore, vocês vão morrer. E a serpente diz o quê? Certamente não morrerás. Deus estava dizendo: vocês são imortais, mas se desobedecerem, se desligarem de mim, vão se tornar mortais. Deus estava dizendo: você que hoje é imortal, porque eu, Deus, criei você como eu, imortal. Se você desobedecer, se afastar de mim, se desligar de mim, vai se tornar mortal. E a serpente diz: não, você não vai morrer, você vai continuar imortal. Deus estava pregando: a alma morrerá. Não é isso que nós estudamos também? Toda alma que pecar, esta morrerá. A quarta doutrina que nós encontramos lá no Gênesis, a doutrina do sábado. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, mais uma doutrina que Deus estabeleceu no Éden, a doutrina do sábado. Por que será que Deus queria ter um dia de guarda? Por que Deus estabeleceu isso? Por quê? Nós vamos passar por isso também daqui a pouco. A quinta doutrina, o espírito de profecia. Voltamos no mesmo texto, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é a primeira profecia da Bíblia. Gênesis 3,15. Aqui se manifestou o espírito de profecia. Qualquer teólogo do planeta vai concordar de que esse texto é uma profecia de que Jesus viria, nasceria, morreria e aniquilaria o mal de uma vez por todas, e que juízo viria. Essa é uma profecia. Vou dar mais uma só e depois nós vamos mudar de assunto. Sexta, alimentação. Deus disse para eles: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus estava ensinando ao casal o que eles deveriam comer. E tem muitas outras doutrinas lá no Gênesis. Aliás, todas as doutrinas que Jesus seguiu e que disse: essas doutrinas que eu prego não são da minha boca, são de Deus. Todas elas foram dadas para o homem no Gênesis. Inclusive os mandamentos, todos eles foram dados no Gênesis, lá no princípiozinho. Agora veja, se elas foram dadas lá no Gênesis, elas foram seguidas pelo povo de Deus até Jesus? Sim ou não? Será que de lá do Gênesis até quando Jesus veio, o povo de Deus foi seguindo essas doutrinas todas? O que você acha? Sim ou não? Ela está dizendo aqui que sempre teve um remanescente. E quando eu falo povo de Deus, eu estou dizendo assim, o remanescente de Deus, a igreja de Deus. Porque tem muita gente que fala em nome de Deus, tem muita gente que prega em nome de Deus, e muita gente que se chama pelo nome de Deus, dizendo assim: eu sou cristão, eu sigo a Cristo, mas não segue o que Cristo fez, não segue o que Ele ensinou, e não segue o que Ele seguiu também. Não segue. Mas eu estou dizendo, a minha pergunta é aqui: a igreja verdadeira de Deus, do Éden, será que esses remanescentes, essas pessoas que seguem a Deus, continuaram seguindo ou não? A resposta é sim. Deus sempre teve quem fizesse. Adão, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, como eu disse, todos seguiram o que Deus havia ensinado.
Será que Jesus seguiu isso também? Sim ou não? Sim ou não? Você tem dúvida? Vamos lá, João 7,17, aquele texto que a gente tinha visto. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus tinha preocupação de mostrar para todos que o que ele ensinava era a doutrina que Deus tinha ensinado desde a criação. Essa era a preocupação de Jesus. Se você tem dúvida, olha para mim, e você vai ver que eu sigo a doutrina do Éden, que eu estabeleci lá. E se Jesus é Deus, e ele estabeleceu essa doutrina, por que ele não haveria de segui-la? Exatamente, ele seguiu. O tempo do fim e a igreja de Deus. E agora? Que doutrinas a igreja deve ter hoje? Que doutrinas? No que ela deve se embasar? Na Bíblia, a igreja é representada pela mulher. Assim sendo, eu quero dar uma voltinha para explicar para vocês isso aqui. Vamos dar uma voltinha. E quero explicar bem explicado esse texto. Apocalipse 12:17. Esse texto diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. Quem é a mulher? A igreja. Então, se a mulher é a igreja, o dragão é quem? Satanás, a mulher é a igreja. Então vamos ler de novo esse texto, fica assim: e o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra. Isso aqui está em Apocalipse 12:17. Está falando do nosso tempo agora. Está dizendo que Satanás, ele está irado contra a igreja. Que igreja é essa? E foi fazer guerra contra quem? Contra quem? Vamos continuar. E o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem é o remanescente da sua semente? Quem é? Remanescente é o quê? É o restante, é o que sobrou. Remanescente é um restinho que sobrou. Vamos continuar. E semente é o quê? É a descendência. Agora vamos ver, colocando tudo de novo. E Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao que sobrou da descendência da igreja. É exatamente isso. Aqui está dizendo que Satanás ficou bravo contra a igreja e ele foi fazer uma guerra especial contra o restinho de gente que são os descendentes da igreja, que vem desde lá do Éden, que passa por Jesus e chega até os dias de hoje. E quem são esses? Descritos na Bíblia. O texto continua, é o mesmo texto. Quem são os restantes da descendência da igreja? Apocalipse 12:17 ainda. E o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Dá para você entender como a Bíblia apresenta o restante da descendência da mulher ou da igreja? Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Guardar o mandamento, você sabe o que é. E o que é o testemunho de Jesus? E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-lhe: olha, não faças tal. Isso é João conversando com um anjo. Sou teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Lembra o espírito de profecia se manifestando lá no Gênesis, quando Deus fez a profecia de que Jesus viria e morreria? Nos últimos tempos também a igreja deveria ter o espírito de profecia. Que mais? A igreja deve continuar pregando o evangelho hoje. Apocalipse 14:6 Apocalipse 14 fala de 3 anjos que nesse momento final da história do mundo, nos últimos dias, voariam pelo céu, trazendo 3 mensagens, cada anjo com uma mensagem. E esse anjo diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o que na mão? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Olha como é que o evangelho é apresentado aqui. Eterno. Como é que é um evangelho eterno? Eterno é o que vai existir sempre daqui para frente? É isso ou não? Também. É o que existe daqui para frente, mas é o que sempre existiu daqui para trás também. Isso é eterno. É o que não tem fim e o que não teve princípio também. Aqui está dizendo que no fim dos tempos, hoje, na nossa época,
Haveria um anjo voando com um evangelho eterno para pregar. Para quem? A cada nação, e tribo, e língua, e povo. Qual é esse evangelho eterno? Dizendo em grande voz, é o mesmo texto, só continuando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esse evangelho não é o mesmo evangelho do Gênesis? É ou não é? Esse é o mesmo evangelho do Gênesis. Temei a Deus e dai-lhe glória. São duas coisas. Você viu que tem um E ali? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aquele que fez. Por que eu coloquei o fez em amarelinho ali também? Porque esse anjo está dizendo que esse mundo não veio de uma explosão cósmica, que esse mundo não veio de uma ameba unicelular, de um ser unicelular, de uma ameba. Esse anjo está dizendo que nós devemos adorar aquele que fez, que esse mundo tem um Criador. E ele está dizendo que nesses últimos tempos iria ser exaltado esse Deus que é Criador, e que esse evangelho eterno, de que Deus é o Criador, seria pregado. Agora guarda isso na sua cabeça, você não pode esquecer disso. Guarda aí, porque até o fim nós vamos amarrar tudo que nós estamos falando. Agora veja, você se lembra da profecia das 2.300 tardes e manhãs que nós estudamos? Uma profecia que mostrava o dia em que Jesus morreria, e que mostrava também quando começava o tempo do fim, e quando Jesus passaria lá no santuário celeste, do lugar santo para o santíssimo, indicando que começou o juízo. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Deus havia predito que em 1844, Jesus sairia do lugar santo do céu e entraria no lugar santíssimo, iniciando assim o juízo de investigação. Você que está vindo pela primeira vez, desculpa, você que está sendo pela primeira vez, mas como essa série de 24 programas, essa profecia foi estudada numa noite só, num programa só, e você depois, quem sabe, pode olhar isso lá para trás, pegar uma cópia do programa, uma cópia do estudo. Eu queria dizer para você o seguinte: a Igreja Adventista surgiu com o nome de Igreja Adventista em 1844, pregando a doutrina da igreja verdadeira que existe desde o Éden. Toda doutrina que tem dentro da Igreja Adventista, você pode olhar de lá do Éden, passando por Jesus, até os dias de hoje, você vai ver que é a mesma doutrina. O que se acreditava no Éden, o que Jesus acreditou e o que ele praticou, e aí para diante, é exatamente aquilo que nós pregamos até hoje. Exatamente, a mesma coisa. Pregando entre outras coisas, e eu ressaltei duas: Deus como Criador. E como é que a gente prega Deus como Criador? Guardando porque diz assim: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não fará nenhuma obra, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Você consegue perceber alguma semelhança com aquele evangelho eterno que o anjo trouxe, dizendo a Deus assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há? Você consegue ver uma ligação entre isso aqui? Ou seja, em 1844 começou a pregação do juízo, e se você for ver aquele texto de Apocalipse do evangelho que será pregado nos últimos tempos, assim que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Você precisa procurar muito direitinho alguém que está pregando a respeito do juízo que começou em 1844 e que continua até o dia da volta de Jesus. Mas é exatamente essa a pregação nossa. O juízo já começou, ele está acontecendo e vai até o dia de Jesus voltar. Adorai aquele que fez, Deus é o Criador. E quando eu descanso no sábado, eu estou dizendo para todo mundo assim: eu estou acreditando que Deus me criou e que Ele vai cuidar de mim. É isso. E a outra coisa, a mortalidade da alma. Eu estou dizendo, ou seja, desde 1844, a Igreja Adventista prega que quando eu morro mesmo, porque eu sou mortal, e que a minha alma é mortal, e que o espírito é mortal, e que eu fico aguardando até a volta de Jesus,
quando Jesus voltará e vai ressuscitar as pessoas. Qual é a data mesmo ali que isso começou? 1844. Nesse mesmo século, por volta de 1850, você sabe o que aconteceu na história do mundo? Lembra que eu tenho dito para vocês aqui? A gente precisa de tomar cuidado e prestar atenção em algumas coisas. Por quê? Primeiro, Satanás conhece a Bíblia também. Ele conhece a Bíblia. Ele só não tem fé, mas ele conhece a Bíblia. Por isso, quando Deus faz alguma coisa, ele coloca uma contrafação, uma coisa parecida com o verdadeiro, mas que é mentira. Olha só, ele trabalha nesse sentido. Por isso, sabendo Satanás que em 1844 Jesus ia passar do santuário, do lugar santo para o santíssimo, e que ia começar o juízo, e que esses 3 anjos do Apocalipse começariam aí a difundir a sua mensagem, e que aí ia começar pregado que Deus é o Criador e tudo mais, ali no século XVIII aconteceu o seguinte: surgiu por volta de 1850, um pouco antes, o darwinismo. Darwin colocou a sua teoria da origem das espécies exatamente na mesma época, em que surgiu a pregação do juízo e de que Deus é o Criador, e da guarda do sábado. E também surgiu, você sabe o quê? O Espiritismo, dizendo que o homem é imortal e que existe uma alma imortal dentro dele, e pregando isso, entre outras coisas. Agora veja, a nossa próxima lição, o caminho da... Tudo que eu estudo, tudo que eu vejo, tudo que Deus me fala, exige de mim uma decisão. E eu vou fazer um apelo diferente para você hoje aqui, em 2 partes. Primeiro é a seguinte: se você não quer decidir do lado de Deus, se você não quer ter o seu coração tocado e não quer ser movido a estar do lado do Senhor, não venha aqui no próximo culto. Não venha. Não ligue a sua televisão no próximo programa. Não vá para a igreja aí onde você está assistindo. Não ligue a rádio. Não. Porque o Senhor Jesus vai chegar a você e pedir de você uma decisão ao lado dele. Então, se você não quer fazer uma decisão, não venha. Porque se você vier aqui, Jesus vai tocar você, Ele vai chamar você. Mas vai ser com uma intensidade assim que você nunca sentiu na sua vida. Porque hoje, você conhece muitas coisas. Você sabe de muitas coisas. E quem sabe, se compromete com aquilo que sabe. E aí você vai ter que tomar uma decisão, dizer assim: olha, agora ou eu vou para esse lado, ou eu não vou. E quem sabe você poderia pensar: puxa, mas que posição difícil. Primeiro me chamam para saber, agora diz: agora você sabe, tem que decidir. E aí? Com Jesus é assim. Ele diz: filho, como eu poderia deixar você andar nas trevas? Como eu poderia deixar você viver essa vida sem conhecer as coisas mais profundas desse universo que eu criei para você? Como eu poderia deixar você viver essa vida todinha e passar essa vida desapercebido, sem conseguir viver melhor nesse mundo e no mundo por vir pela eternidade? Como? Como, filho, eu poderia ter um caminho tão maravilhoso assim aberto diante de você e não ensinar você a andar por esse caminho e não dar a você força e poder e disposição para andar por ele? Filho, você está vendo só problema na sua frente, só dificuldade, está esquecendo de me chamar. Porque se você me chama, eu dou um jeito em tudo isso. Eu acalmo a tempestade da sua vida, eu abro o mar, eu curo a sua doença, eu curo a cegueira espiritual que você carrega na sua vida. Eu curo tudo, filho. Mas você tem que querer, tem que querer. Agora, se por outro lado você anseia por fazer um compromisso com Jesus,
Você anseia por ter coragem o suficiente para se lançar nos braços dele e dizer: Senhor, me segura, me pega, porque eu não posso. Como é que eu vou fazer? Se você anseia por ter uma vida diferente, por ter a sua vida mudada e transformada, e de novo eu vou dizer, para de pensar em cifrão, para de pensar em ser curado das suas doenças aqui, da sua artrose, do seu problema na coluna, seu problema na sua barriga, na sua cabeça. Para, não é disso que Deus está falando. Deus está falando que Ele transforma a sua vida espiritualmente. É isso. Hoje Ele está falando isso. Eu transformo a sua vida, filho. Eu dou para você uma nova visão, uma compreensão diferente da vida. Eu vou colocar isso dentro de você. Eu vou inculcar em você isso aí. Se você anseia por isso, aí você não pode perder o próximo programa. Você não pode deixar de vir aqui amanhã. Você não pode aí perder o próximo programa. Porque Jesus vai chamar você sim. E Ele não vai exigir uma decisão. Não. Ele não vai exigir. Porque Ele não exige nada da gente. Mas Ele vai chamar. Vai chamar. E eu vou dizer para você, vai ser duro não decidir do lado dele. Vai ser duro. Porque amanhã é uma decisão assim de uma vez por todas. É uma decisão assim, ou eu vou, ou eu não vou nunca mais. É assim. Mas hoje você tem uma decisão. Está aí o seu cartão. Você que não tem o cartão, como as pessoas que estão aqui frequentando, você tem a sua lição aí na igreja e a decisão embaixo. Ou mesmo você não tem a decisão aí, o cartão, mas você tem no seu coração e na sua mente. Eu vou fazer como você que não tem a sua decisão. Vou guardar aqui. Mas você pega o seu cartão para você preencher. Hoje vai ser o seguinte: Deus, eu conheço, eu sei, eu tenho ouvido a sua mensagem. E o Senhor tem falado comigo, tem me chacoalhado. Eu ainda tenho questionamentos, coisas na minha cabeça que ficam aí me incomodando. Mais e isso, mais e aquilo. Lembra que eu estou sempre me dispondo a acabar com as suas dúvidas. Você não tem motivo nenhum para ter dúvida. É só perguntar. Então Deus vai dizer: filho, agora a sua decisão é assim. Senhor, prepara o meu coração para tomar a decisão de verdade. É isso. Prepara o meu coração. Essa decisão de hoje é assim. Prepara o meu coração para que eu possa tomar a decisão de verdade. E você vai decidir só isso na sua vida hoje. Aí você preenche o seu cartão. Eu vou cantar a última música. Enquanto eu canto, você preenche aí, coloca o seu nome. Enquanto eu canto, você fala com Deus e faz aí o seu concerto com Deus. Deus, agora eu quero ouvir a sua voz. E Deus vai falar com você. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. E aí você vai decidir. E no final nós vamos orar. E se você não tiver o seu cartão, não tem problema. De novo você vai erguer a sua mão e vai fazer a sua entrega ao Senhor. E Ele vai tomar conta de você. Faça isso. Ao nascer, eu ouvi você chorar. E pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar.
pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Senhor nosso Deus, nesse momento queremos dizer ao Senhor: nosso coração está aqui, Senhor, pronto para ser entregue ao Senhor com tudo que somos. Mas ainda, Senhor, nos sentimos assim, despreparados, hesitantes. Existem alguns filhos seus aqui, Senhor, que não veem a hora de se entregar nos seus braços e se jogar ali. Outros que ainda estão aí, hesitantes. Quem sabe por dúvida. Porque são tantas novidades, Senhor, tantas coisas as quais nunca ouvimos. Mas é o Senhor quem vem com a sua mão, tocando o nosso coração e a nossa vida, dizendo: filho, estou mostrando aí a você o caminho da verdade. O que mais você quer que eu faça, filho? Não posso abrir a sua mente, a sua cabeça e colocar aí a minha verdade. Você que tem que abrir o seu coração e a sua mente, filho. Por isso, Senhor, hoje eu quero pedir forças a cada um dos seus filhos sinceros que tem vindo aqui, que tem assistido, Senhor, a nossa classe bíblica pela TV, pelas antenas nas igrejas, pela rádio. Toma essas vidas, Senhor. O Senhor tem feito maravilhas com as pessoas ao redor do Brasil, ao redor do mundo, mesmo aquelas que ouvem distantes pela TV, pelo rádio. Toma essas vidas, Senhor, nas suas mãos. Eles estão aí, Senhor. Toca-os agora. E amanhã que nenhum filhinho seu falte, Senhor. E no dia da sua vinda também, para que vivamos a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você quiser ter aí na sua casa o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus para acompanhar os estudos da série O Caminho, mande um e-mail para a gente. O nosso endereço é escolabiblica@novotempo.org.br ou escreva para a gente. Nosso endereço é Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo, e nós lhe enviaremos essa série de estudos totalmente de graça. Nós nos encontramos na próxima semana para continuarmos crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. E lembre-se, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.